Olá, eu sou o Dr. Cláudio Cunha. Vamos falar agora das bandeiras vermelhas, os sinais de alerta, as red flags, dos transtornos do desenvolvimento com característica do transtorno do espectro do autismo, aí no domínio de comportamentos restritos e interesses restritos, desculpa, e comportamentos repetitivos. Como as crianças, muitas vezes, têm um domínio de interação social com dificuldade e também dificuldade na comunicação e na interação verbal e não verbal, as crianças acabam tendo uma motricidade e uma ação motora muito autoestimulada dentro de um comportamento cíclico, repetitivo, com um reforçamento, às vezes meio sensorial, do próprio movimento motor. Então, por exemplo, as crianças têm movimentos repetitivos com objetos. Então, ela pega um objeto para rodar e ela fica com aquele movimento circular, sendo o próprio movimento um reforçamento para para o seu próprio prazer. Então, aquele movimento repetitivo se torna algo do fazer psíquico dela. O que mais podemos fazer quando a nossa mente não está atenta à interação social e não está atenta a linguagens, ou temos dificuldades de contar histórias? Apenas então a nossa produção mental ela se descarrega dentro da nossa corporalidade e dentro dos nossos movimentos. Então, não há nada mais natural do que um comportamento motor repetitivo. Então, é muito frequente fazer o uso de algum objeto ou permanecer tendo um comportamento de se balançar, um alto balanço, ou roda sobre o próprio eixo, ou roda um objeto, ou fica olhando para a pá de um ventilador de uma forma entretida, de um comportamento cíclico e repetitivo. Então essa é a pergunta número 1. Tem movimentos repetitivos com objetos e balança ou roda coisas? 2. Movimentos repetitivos com o próprio corpo e com as mãos. É muito comum também apresentar que essas estereotipias motoras ou estereotipias vocais, onde ela vai produzir sons repetidos ou fazer ecolalias, que são imitações vocais de bichinhos da TV ou personagens que já escutou. Mas nesse caso, estamos falando de comportamentos repetitivos motores, no sentido de ou com o próprio corpo, ou com as mãos, ou com o balançar, ou com o rodar do próprio corpo, num movimento cíclico e repetitivo, né? Então, pergunta número 3, falta ou diminuição de brincadeiras variadas? Então, se tem movimentos motores de repetição, se tem movimentos motores com a mão, se fica entretido rodando coisas ou com o próprio carrinho, em vez de usar o carrinho como brinquedo, ele usa apenas uma parte do brinquedo para ficar entretido e não tem um jogo simbólico, às vezes reduzido, a criança também falta uma diminuição de brincadeiras e de variabilidade dessa tipo de exploração desses objetos. Então o carrinho, em vez de eu brincar contando uma historinha que o carrinho foi, subiu no posto de gasolina e desceu e vamos lavar o carro, ou a bonequinha está na hora de ir dormir, a gente simplesmente brinca com um objeto, uma série de objetos um pouco restritos e faz movimentos normalmente de colocar, ou de tirar, ou de empilhar, ou de organizar em fileiras. São comportamentos de ordenação da sua própria motricidade e ordenação do mundo. Então ela vai colocar em fila, às vezes separa por cor, às vezes separa por tipo de carrinho, e tem sempre uma autoestimulação persistente, uma brincadeira que às vezes não é muito variada. Então a pergunta é: seu bebê tem brincadeiras variadas, brinca com tudo e persiste, tem atenção para sustentar brincadeiras com diversos objetos por tempo também
às vezes mais prolongado, às vezes eles saem muito por essa dificuldade de sustentar uma atenção, uma historinha de uma brincadeira, uma mesma história com uma brincadeira, às vezes ela direciona para vários, perde um pouco o foco da atenção e acaba às vezes ou não brincando em nada, ou quando tem o objeto preferido, fica sustentando com aqueles poucos brinquedos, né? Ela faz uma exploração, outra questão nesse domínio, ela faz exploração sensorial em comum, olhando para algo girar, ou andando assim sensorialmente na ponta dos pés, ou fazendo, chupando o dedo, ou de alguma autoestimulação sensorial de forma repetida, também é uma característica. Tem interesse restrito ou um brinquedo preferido? Então, só gosto de dinossauro, só gosto de bolinha. Ou às vezes tem um interesse em comum, não, só gosta de um livrinho ou uma coisa meio, uma garrafinha ou uma garrafa plástica, às vezes tem interesses que são meio peculiares, incomuns, não é? Então esse domínio é o domínio de comportamentos restritos e repetitivos, que dão um domínio, então, de uma dificuldade de variabilidade e que dão a dificuldade também de percepção do simbolismo, do desenvolvimento simbólico das brincadeiras, não é? Então esse é o terceiro domínio das nossas bandeiras vermelhas para sinais de autismo.